E aí, pessoal, estou muito feliz da gente estar podendo continuar essa obra maravilhosa. E neste vídeo a gente vai estar iniciando o capítulo 2, que foi exatamente onde a gente parou na aula anterior. A gente terminou o capítulo 1 e agora a gente vai começar o capítulo 2. Então, é interessante, se você não viu o capítulo anterior, você passe lá, dá uma olhadinha, justamente porque cada capítulo que a gente vai, pode ser que você tenha uma sensação de que fique cada vez mais complicado. Por quê? Porque a gente vai utilizar cada vez mais termos e pode ser que fique um pouco confuso. Então, bora pensar que a cada capítulo que a gente encerra, a gente vai solidificando a nossa base. Então a gente construiu uma base bacana ali no primeiro capítulo, com alguns conceitos, alguns termos que vão ser importantes para a gente a partir de agora. E quando a gente finalizar o capítulo 2, a gente vai deixar essa nossa base mais sólida para a gente poder ir para o capítulo 3, que é um pouquinho mais complicado, e assim a gente vai levando. O capítulo 2 eu tenho um carinho muito grande, porque eu posso ter a liberdade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, sobre um filme que eu gosto demais, que está marcado aqui no meu coração, que é relacionado ao reflexo aprendido, o condicionamento pavloviano. Então, gente, o condicionamento pavloviano, ele tem várias não, né? Mas ele tem mais de uma forma de se referir a ele. Então, por exemplo, quando você ouve falar, condicionamento clássico, condicionamento respondente, que esse é um termo que a gente vai precisar lembrar, e condicionamento pavloviano, todos eles são referentes ao mesmo condicionamento, que é esse que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje. O condicionamento clássico, o condicionamento de Ivan Pavlov, o condicionamento respondente. Então, o Ivan Pavlov, ele vai estar falando que é possível que a gente aprenda novos reflexos. A gente viu na aula anterior justamente esse conceito do que é um reflexo, justamente a relação entre estímulo e ambiente, entre ambiente e organismo, né, onde tem um estímulo que gera uma resposta. A gente vai estar elaborando cada vez mais esses conceitos e a gente vai estar cada vez mais aprofundando as nossas teorias. O Ivan Pavlov ele vai trazer algo interessante, que é o quê? Ele vai estar falando que, por exemplo, vou dar um exemplo básico aí, igual como vocês podem estar se baseando aí pelo slide. Tem ali uma fruta vermelha, no caso uma maçã. Essa fruta vermelha, ela tem aquele símbolozinho ali, ó, mas esse símbolo ele significa uma toxina. Então essa fruta vermelha ela possui uma toxina onde ao a pessoa ingerir, o animal, seja o que for, essa fruta vai eliciar, no caso, a toxina vai eliciar as náuseas na pessoa ou no ser vivo que ingeriu essa fruta. A partir do momento que esse ser ingeriu essa fruta, essa toxina eliciou as náuseas, por exemplo, nele, o que vai acontecer? Ao ao indivíduo ver a fruta, só ver a fruta vermelha, só ver lá a maçãzinha, ele já vai sentir náusea. Ele não vai precisar comer, dar uma mordida, ele já vai sentir náusea. Porque ele vai ter justamente a questão do reflexo aprendido. E é isso que o Ivan Pavlov vai estar falando. Eu trouxe Laranja Mecânica para a gente estar podendo falar sobre, porque esse filme, o cerne dele, a base dele é o reflexo aprendido. Daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho mais, eu separei um slide só para a gente falar sobre isso, então vai ser muito interessante. Um outro exemplo de um reflexo aprendido é justamente aquela questão que a gente já falou, acredito, na aula anterior, e você já tem de conhecimento, né? Que é falado desde o primeiro período, acredito eu, que é justamente o experimento do cachorro que o Ivan Pavlov fez, né? Onde ele pegou uma carne, um pedaço de carne, e ele fez justamente a questão do emparelhamento do estímulo, né, da carne com o sino. Então ele fazia o barulho do sino e entregava a carne. E com o tempo, com as repetições, que a gente falou isso na aula anterior, que essa repetição pode gerar um estímulo condicionado, uma resposta
condicionada, é isso que acontece com o cachorro. Então ele passa, só de ouvir o barulho do sino, ele passa a salivar, sem necessariamente ter a presença da carne. Então a gente vai estar aperfeiçoando esses nossos conceitos e adentrando ainda mais nesse conteúdo. Avançando aqui, nós vamos estar tendo aqui mais conceitos importantes. Na aula anterior, a gente aprendeu o conceito de estímulos, response, o reflexo, né? A questão do elicia. Então, a gente vai, já com esse conhecimento prévio, a gente vai adentrar em mais alguns outros conceitos que também são importantes. Nesse caso, eu coloquei para vocês darem uma olhada o acréscimo de algumas novas letras, que no caso é a letra N, a letra U e a letra C. O que cada uma significa? A letra N, ela significa neutro, ou seja, neutral. A letra U significa incondicional, ou seja, unconditional. E a letra C significa condicionado, ou seja, conditional. Lembrando, na aula anterior, eu falei que todos esses termos, essas letras, são baseadas em termos, em palavras em inglês, não português, tá? Então, por isso, eu estou trazendo a origem, né, o porquê dessas letrinhas, que também pode ser que assim fique mais prático para você também de relacionar. Algumas pessoas também aprenderam dessa forma, eu acho prático também. No caso, eu dou o significado, além de fazer essa distribuição de cores também. Então, por exemplo, a gente agora tem alguns novos conceitos. O neutro, o incondicionado e o condicionado. O que a gente faz com isso agora? O neutro, ele pode ser utilizado na questão do estímulo, um estímulo neutro. Um estímulo que ele não vai gerar nada relacionado a uma sensação específica, por exemplo, né? A uma resposta específica. O condicionado e o incondicionado agora é a seguinte questão. O incondicionado, ele vai ser aquele que ele não depende de alguma coisa, ele não depende de um aprendizado. Então, o incondicionado, ele vai ter uma resposta sem precisar ter aprendido para isso. E o condicionado, ele vai precisar de um aprendizado para ele poder ter essa resposta. E aí, nesse caso, tanto o condicionado quanto o incondicionado, ele pode ser tanto um estímulo quanto uma resposta. Nossa, não entendi. Então, bora dar um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos na prática para a gente poder começar a estruturar esses conceitos que a gente já tem conhecimento. Por exemplo, falei agora há pouco do caso do cachorrinho, né? O cachorro com o sino, com a carne e tudo mais. A gente vai entrar agora nesse outro conceito. Eu falei ainda agora uma palavrinha chamada emparelhamento. Essa palavra emparelhamento é o nome que é dado para quando você justamente pega 2 estímulos, no caso, um estímulo que gera uma resposta incondicionada e um estímulo que é neutro. Por exemplo, eu falei que o estímulo incondicionado ele não depende do aprendizado. Por exemplo, quando você vai dar a carne para o cachorro, vai dar o alimento para o cachorro, ele automaticamente começa a salivar. Isso é uma questão fisiológica dele, a gente não vai entrar nesse mérito. Ou seja, ele não precisou aprender a salivar para poder ter essa resposta, né, com o contato com a carne. O sino, no caso o barulho do sino, ele não saliva com a presença do sino, então não tem por que ele salivar com o sino. Isso, então, o que a gente pode ter em mente? O sino, ele vai ser um estímulo neutro, porque ele não gera nenhuma resposta. E a carne vai ser um estímulo incondicionado, entendeu? Então, se a gente quer fazer com que o cachorro ele passe a salivar só de ouvir o barulho do sino, a gente precisa fazer um emparelhamento. Esse é o significado da palavra. Então, a gente vai pegar a carne e a gente vai emparelhar ela com o som do sino. Então, sempre que fizer o som do sino, dê a carne. Você fazendo isso repetidas vezes, você vai resultar em uma resposta condicionada e a um estímulo condicionado. Porque vai chegar um momento que só de fazer o som do sino, ele vai ter uma resposta. No caso, fazendo uma correção, eu falei resposta condicionada, mas no caso ele vai ter uma resposta incondicionada. A gente vai fazer o barulho do sino,
E ele vai simplesmente responder a isso. É, um outro exemplo que é interessante da gente trazer aqui, que eu falei sobre a Laranja Mecânica. Gente, se vocês não viram esse filme, assistam. Para quem gosta mais de ler, eu também recomendo muito o livro. O filme Laranja Mecânica, ele é uma adaptação de uma obra literária chamada Laranja Mecânica também, de um autor chamado Anthony Burgess. E essa obra ela é fabulosa. Ela vai estar falando, como eu falei no início da aula, vai ter um embasamento muito forte na questão do condicionamento respondente de Ivan Pavlov. No caso, o filme Laranja Mecânica, ele vai ter um cerne ali direcionado ao personagem principal, Alex. O Alex, que é esse jovem na tela aí, ele é um adolescente que ele adora a ideia e executar violência, bater, agredir, roubar. Então, tudo que é direcionado à violência, ele gosta, ele sente prazer disso. Então, o que que acontece? Eles querem educar o Alex. O Estado coloca o Alex em uma espécie de um novo projeto de implementação de educação do Estado, que é justamente para fazer com que ele deixe de ser violento. E esse teste, que no caso é a técnica Ludovico, que é uma técnica que foi inventada nessa obra, no filme, no livro, enfim, é justamente, como eu coloquei ali, é um método de condicionamento que consiste em associar atos violentos a sensações desagradáveis, como náuseas ou desconforto. Ela é uma técnica artística do condicionamento respondente, como eu falei, que é um fenômeno psicológico. Como é que funciona essa questão do filme, nesses termos que eu dei ainda agora? No caso, a gente vai ter um estímulo neutro, que no caso é a violência. A violência, agora, eu coloquei até ali uma observação que é muito importante. Eu coloquei que a violência ela é um estímulo neutro específico para violência. Por que específico? Específico para náusea. Porque quando a gente está falando de estímulos, estímulo neutro e tudo mais, esses estímulos eles vão ser específicos para alguma coisa. Por exemplo, nesse caso, a violência não é um estímulo para causar nele náusea. Muito pelo contrário, ele sente prazer com isso. Então, ver violência, praticar violência, não vai dar nele náuseas. Então, por isso eu coloquei como estímulo neutro. Então, logo embaixo, como estímulo incondicional, eu coloquei aquele colíriozinho, que é justamente, né, o medicamento que eles utilizam, eles aplicam esse colírio no olho dele e ele começa a sentir um mal-estar muito grande. E o que, que eles fazem com esse menino no filme, né? Eles botam ele forçadamente para assistir horas e horas e horas de filmes de violência, de guerra, enfim, enquanto eles aplicam esse medicamento nele justamente para causar essas sensações de náuseas. Claro que tem umas questões muito mais profundas no filme relacionado à música, enfim, mas eu não vou acabar entrando nesse mérito, senão a aula pode acabar se estendendo muito. Então, o que, que acontece? Em resumo, ele acaba emparelhando a questão da violência com a questão do mal-estar. E acontece com o quê? Que toda vez, depois de repetir isso várias e várias vezes, a resposta, o resultado é que toda vez que ele vê violência, ele passa a se sentir mal. E não só ver, mas também praticar. Então ele não consegue mais ser violento, ele não consegue bater mais ninguém, brigar com ninguém, porque isso vai remeter a esse mal-estar. Ou seja, foi um aprendizado que ele teve, foi uma resposta aprendida. Então, outra questão que a gente tem aqui nessa aula para a gente debater é o caso do pequeno Albert. É um caso que foi elaborado pelo John Watson e a Rosalie Rayner lá em 1920. E eu acho até um pouquinho engraçado e problemático, mas tudo bem para a época de 1920, tá? Mas o que, que consiste o caso do pequeno Albert? Esses dois, o John e a Rosalie, eles viram essa teoria do Ivan Pavlov e eles pensaram, poxa, bacana,
Mas será que essa teoria ela é útil para estudar o comportamento emocional? Até coloquei ali comportamento emocional, então desconsidera. Então, ele vai ter esse objetivo, ele vai pegar a premissa lá da teoria de Ivan Pavlov e vai testar em questões de emoções, sabe? Então, por exemplo, no caso do pequeno Albert, o que aconteceu? Eles viram que, no caso, o som, o barulho alto, por exemplo, provocava um medo numa criança. E o rato, quando eles colocaram esse rato em contato com a criança, o bebê, né, não teve nenhuma reação. Era algo assim irrelevante para ele, era um bicho ali. Então, inclusive, ele foi até curioso de querer tocar para saber, enfim, mas enfim, a princípio o bebê não tinha medo do rato, mas o bebê ele teve medo do som alto. Ele se assustou, começou a chorar e tudo mais. E o que, que seria o condicionamento aí? Como é que eles queriam testar isso na prática? Eles queriam provocar na criança, no bebê, que ele passasse a ter medo de rato. Ou seja, eles identificaram o medo dele, que no caso foi o medo do som alto, e emparelharam com o rato para que justamente o rato provocasse medo nele. Então, agora usando nos termos que a gente já aprendeu, tá? A gente vai ter um estímulo incondicionado, ou seja, um S, um unconditional stimulus, como a gente já aprendeu, né? Emparelhado, né? Ou seja, um estímulo incondicional vai gerar uma resposta incondicional, ou seja, um unconditional response, ou seja, o som alto vai fazer com que ele tenha medo. Ali embaixo no NS, ou seja, um estímulo neutro, o rato não vai causar nada. Então lá do outro lado, a gente já tem um estímulo incondicional, que no caso é o som, emparelhado ao estímulo neutro. Ou seja, toda vez que apresentar o rato, apresentar o barulho, o som alto, e isso vai gerar justamente a questão da resposta dele incondicionada, né? E vai, consequentemente, ter aí um aprendizado. Ou seja, ele vai passar a ter, o rato ele vai passar a ser um estímulo condicionado, um CS, um condition, stimulus, e ele vai ter medo, mas é um medo que foi aprendido. Então ele aprendeu a ter medo de ratos. Ele não nasceu com medo de rato, ninguém nasce com medo de rato e coisas assim. Então, como foi dito ali no cantinho antes, o pequeno Albert não apresentava sinais de medo ao ver o rato. Entretanto, foi condicionado, houve o aprendizado. Ele começou a sentir medo. Então, o que a gente pode chegar a concluir é que, assim, as emoções, elas são difíceis de controlar, justamente porque elas são empates, respostas, reflexos. Então, por exemplo, eu dei agora esse caso do medo, medo do rato. Em algum momento isso foi desenvolvido a partir de alguma coisa. Então, isso se torna muito complicado da gente controlar de fato. Inclusive, eu vou precisar. Eu vou já até adiantar aqui uma informação que eu acho curiosa. A gente vai falar isso em generalização daqui a pouco. Mas o que eu acho importante? O pequeno Albert, ele não passou a ter medo somente de rato, porque era um rato de laboratório, um rato tinha um albino, né? Mas ele passou a ter medo de coelhos albinos, ele passou a ter medo de animais de pelúcias brancos, ele passou a ter medo de barba. Então, querendo ou não, ele já foi fazendo uma associação, nesse caso, tudo que era branco, que a gente vai falar daqui a pouco em generalização, e ele passou a sentir medo de qualquer forma. Então, agora a gente entra por uma outra parte da, da nossa aula, que é justamente a história de condicionamento. Quando a gente fala que existe muito isso, né, que as pessoas falam, nossa, é muito difícil segurar a raiva, não consegui, eu só chorei. Cara, isso tudo vai ser muito subjetivo de pessoa para pessoa. A história do condicionamento ela vai ser subjetiva para cada indivíduo. Ou seja, se vai ser subjetiva para cada pessoa, igual como eu falei agora no caso do pequeno Albert, ele aprendeu a ter medo daquela forma, isso vai se justificar também em qualquer outro aspecto nosso. Então, isso vai justificar nossos medos,
os nossos fetiches, as nossas emoções. Então, sabe quando aquelas pessoas que fala, como que fala? Eu esqueci o termo, não vou falar para não acabar não falando coisas erradas. Mas tem pessoas que têm fetiches que são considerados estranhos pela sociedade. Mas aquilo ali tem uma história por trás daquilo que fez com que passasse a se tornar algo prazeroso, entende? Então, a gente tem, de fato, como seres humanos, a gente tem emoções semelhantes, mas cada indivíduo possui a construção histórica pessoal. Por exemplo, nossa, tenho medo de altura. Todo mundo pode ter medo de altura. Mas a história de cada pessoa por trás desse medo de altura é feita de uma forma única, entende? A gente vai chegar aqui em dois conceitos que são muito importantes, que é a generalização respondente e o gradiente de generalização, tá? A generalização respondente, o que ela acontece? A generalização respondente, ela vai ser quando estímulos que se assemelhem fisicamente ao estímulo condicionado, dessa forma gerando uma resposta condicionada. Quanto mais semelhante, maior será a magnitude, duração e a latência da resposta. Por exemplo, eu deixei aí no cantinho aí da tela uma foto do Sheldon Cooper da série The Big Bang Theory. No decorrer da série mesmo, eu acho até que no Young Sheldon também tem uma referência a isso. O Sheldon fala sobre ele ter um medo inexplicável de aves. Ele tem fobia a todo tipo de pássaro. E isso é porque quando ele era criança, ele foi atacado por uma galinha. Mas nota que o medo dele não é só de galinha, ele tem medo de pássaros em geral. Então ele generalizou, ou seja, tudo que tem de semelhante entre as aves que tinha em galinha, ele passou a sentir medo. Então ele passou a sentir medo de qualquer animal que tem características semelhantes, ou seja, penas, bicos, sabe? Então ele passa a ter medo. Então, isso é um conceito importante que a gente precisa saber. Ou seja, quanto mais semelhante, maior a duração e a latência também. Existe um gradiente de generalização também. Esse gradiente de generalização ele é muito importante para as próximas aulas também a gente ter conhecimento. Que é justamente o que? É fazer um gradiente do animal de fato e as suas semelhanças, né? Do mais semelhante ao menos semelhante, onde justamente o medo, digamos assim, ele vai diminuindo. Bora avançar? Tá. Aqui a gente tem as respostas emocionais condicionadas comuns. Eu falei ainda agora que a questão da história ela é muito subjetiva, né? A construção histórica é subjetiva a cada indivíduo, mas apesar da gente ter emoções e histórias diferentes, a gente também tem algumas respostas emocionais que são comuns. Como eu dei um exemplo ainda agora, é medo de altura. O medo de altura, ele é uma resposta emocional que são comuns. Por exemplo, todo mundo pode ter, todo mundo tem a sua história, enfim, mas em grande maioria, para se justificar um medo de altura, em algum momento da vida, aquela pessoa caiu de algum lugar relativamente alto. Mesmo que seja bem pequenininho, caiu de uma cadeira, de uma mesa. A questão é que caiu, em algum momento caiu. Então, por exemplo, o que acontece nessa situação? No caso, você tem um estímulo incondicionado, que é. Como que é a palavra que eu falei? Que é emparelhado, né? A gente tem um estímulo neutro que é emparelhado a um estímulo incondicionado. No caso, o que vai ser o estímulo incondicionado? O estímulo incondicionado ele vai ser uma lembrança do impacto e da dor da queda. E o estímulo neutro vai ser a visão da altura. Eu coloquei ali no caso uma foto do avião, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Lembra que eu terminei a aula do primeiro capítulo falando que emoções também são reflexos, são ações reflexas? É justamente isso, porque isso vai envolver muito nossos pensamentos, as nossas lembranças, questão de cheiro, sabe? Então, isso a gente tem que estar atento também. Nesse caso, só a lembrança do impacto da dor da queda, emparelhada a um estímulo neutro, que no caso é só a visão, isso já vai gerar nele uma resposta incondicionada que vai ser o medo. Então,
a gente vai começar chegando a um ponto importante, que é o que fazer nesses momentos, que no caso é a grande importância, né, desse curso. No caso, para a psicologia, a grande questão vai ser como fazer com que as pessoas deixem de apresentar certas respostas emocionais na presença de alguns estímulos. Ou seja, nesse caso, como faria para que essa pessoa não precisasse sentir tanto medo só com a visão de altura? Porque em muitos casos existem pessoas que sentem que esses medos atrapalham as suas vidas. Então, o dever entra justamente nessa questão para auxiliar. Nisso a gente já vai ter aqui um conceito interessante, quase para terminar nossa aula, tá? Então se acalmem, que é justamente a extinção respondente. O que vai ser a extinção respondente? Coloquei o textinho aí. A extinção respondente, ela é quando que a resposta reflexa condicionada, ela pode deixar de ocorrer se o estímulo condicionado for apresentado repetidas vezes, sem a presença do estímulo incondicionado. Efeito eliciador se extingue gradualmente. Ou seja, se o emparelhamento de estímulos é capaz de nos ensinar a, por exemplo, sentir medo de algo, da mesma forma pode-se aprender a deixar de ter medo. Então, por exemplo, eu falei ainda agora do caso do Sheldon Cooper, né? O Sheldon Cooper ele tinha um medo muito grande por aves. Só que em um determinado momento ele fica cara a cara com uma ave. E ele fica por um tempo. E aquela ave não ataca com ele, ela invade a casa dele e ele acaba tendo a extinção desse medo. Ele acaba lidando com isso. Então, aquela resposta dele condicionada deixou de ocorrer. A mesma coisa seria possível em questão de altura. Por exemplo, falei agora da questão da altura. Se você pega uma pessoa que tem muito medo de altura e ela por algum motivo ela precisa ir para um lugar muito alto e ficar muito tempo lá, com o tempo aquele efeito eliciador, ou seja, efeito de causar medo nela, vai se extinguindo. Então, da mesma forma que a gente aprende a ter medo, por exemplo, a gente pode aprender a não sentir mais medo. Então, eu coloquei aí também, né, o outro exemplo, que é o caso do sino, né, que é justamente o estímulo condicionado. O cachorro ele aprendeu a salivar somente com a presença do sino, só com o barulho do sino. Mas é justamente porque sempre que ouve o barulho do sino, ele recebia um pedaço de carne. Então, se o sino ele fosse apresentado ao cachorro várias vezes sem a presença da carne, ou seja, o cachorro só escutando o sino a todo momento, iria chegar em um momento em que esse sino ele não iria mais eliciar essa resposta no cachorro. A cada vez menos ele ia salivando, cada vez menos, até que ele fosse parar de uma vez só. Mas e aí a gente tem que ter cuidado também com uma coisa que é a recuperação espontânea. Por exemplo, eu falei agora, medo de altura. Você coloca lá a pessoa lá e pá. Não é porque você coloca lá a pessoa lá naquela situação que ela, pronto, curada, não tenho mais medo. Não é assim que funciona, não é tão simples assim. Porque mesmo que a extinção respondente ocorra, a força desse reflexo ele pode voltar de uma maneira espontânea. Por exemplo, falei que a pessoa foi lá colocada naquela questão lá e perdeu, foi extinto aquele medo. Mas se algum momento ela, por exemplo, ela ficou lá, perdeu o medo de altura, digamos assim. Aí ela foi embora para casa dela. Vamos supor que ela nunca mais ficou em contato com uma altura muito grande, né? Com essa visão de uma altura muito muito grande. E depois de, sei lá, um mês, por exemplo, ela volta a ter esse contato. Então ela pode ter uma recuperação espontânea, ou seja, ela vai voltar a ter medo. Mas o que eu quero ressaltar é que esse medo, a força dessa resposta, no caso, vai ser cada vez menor. Ou seja, a cada vez que essa pessoa for exposta a esse estímulo, por exemplo, ele vai ter uma força cada vez menor.
assim como as recuperações espontâneas, elas vão diminuir cada vez mais. Então, resumindo, né, esses dois termos, a gente vai ter aqui, ó, extinção, ou seja, vai acabar com aquela resposta, e a recuperação vai voltar a ter aquela resposta. Que a extinção é feita de maneira gradual, né? E a recuperação pode voltar de uma maneira espontânea, mas perder a força de maneira gradativa também. É uma forma de gráfico para ficar mais lúdico para vocês. A gente tem aí um que seria uma curva de extinção e a recuperação espontânea. No caso, falei ainda agora da saliva, né, do cachorro. Então a gente teria, a cada vez que ele é exposto ao som do sino, mas sem a entrega da carne, as gotas de saliva dele vai diminuindo cada vez mais. Tá vendo as barrinhas ali diminuindo? Até que elas deixam de existir. Depois de um momento, vamos supor que ele esteja exposto de novo, ele vai ter uma recuperação espontânea, ou seja, ele vai voltar a ter aquela resposta, ele vai voltar a salivar. Mas você está vendo que a barrinha ali da saliva, de gota de saliva, não está tão discrepante, igual como era anteriormente, está bem menor. E ela tende a diminuir cada vez mais até que acabe também de vez. Então a gente tem justamente aquela questão de altos, baixos e até que cesse por completo. Agora a gente chegando aqui no nosso finalzinho, quase para acabar, a gente tem duas coisas que são importantes para a gente poder falar nessa aula, que é a questão do contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática... Ah, eu lembrei de uma outra questão para falar para vocês aqui. Ah, não, eu vou falar aqui no contracondicionamento para não embolar muita coisa na cabeça de vocês. O contracondicionamento e a dessensibilização, o que são esses termos? A gente precisa ter uma noção de que a gente está falando sobre essa questão do condicionamento respondente. Mas o condicionamento respondente, ele vai apresentar várias limitações. Como, por exemplo, eu falei agora para vocês da questão da altura. Mas não é assim que funciona na prática. Você não pega uma pessoa que está com medo de altura e você expõe ela à altura. Até porque, gente, existem pessoas que não vão aguentar. Pode ser que ser exposta aquele medo de uma forma assim, pode ser que seja insustentável para ela, pode ser que seja intolerável. Tem gente que, apesar de ter medo, consegue encarar cara a cara, mas tem gente que, se for dar de cara, por exemplo, com a altura, pode desmaiar. E isso não vai ajudar, muito pelo contrário, vai piorar aquela demanda dela. Então, por isso existe o contracondicionamento e a dessensibilização sistemática, que são formas da gente poder cuidar dessas demandas sem que ocorra esses grandes riscos de piorar a situação. Então, no caso do contracondicionamento, o contracondicionamento ele vai ser o quê? Ele vai condicionar uma resposta contrária àquela produzida pelo estímulo condicionado. Ou seja, dessa forma, emparelhando o estímulo condicionado a outro estímulo que inicia uma resposta contrária. E eu dei como exemplo a ansiedade versus relaxamento. Por exemplo, se uma pessoa ela tem medo de rato, e a gente pode estar emparelhando e ele sente, e por exemplo, ele se sente tranquilo ouvindo música, a gente pode estar emparelhando justamente a questão do rato com a música e fazer o efeito contrário. Então, o que a gente aprendeu lá no início da aula, que era tipo, você pega, faz o barulho, que é o que ele tem medo, e depois expõe o rato, que ele não tinha medo e passa a ensinar ele a ter medo, a gente pode fazer o contrário, ou seja, contra condicionamento. Você pega algo que deixa ele relaxado, que no caso é uma musiquinha, e emparelha com ele aquilo que deixa ele com medo, que no caso é o rato. Depois desse emparelhamento, ele não vai mais ter medo, ele vai ficar até tranquilo, vai ficar relaxado, porque houve esse contracondicionamento, que é justamente são estímulos que eles eliciam
essas respostas contrárias. Então, isso entra na questão do contracondicionamento e é extremamente eficiente também. Mas existe um outro nomezinho que é a dessensibilização sistemática, que ela é uma prática muito mais comum, é uma queridinha, inclusive, porque ela tem uma exposição menor do que se for comparada com a que a gente tinha falado antes dessa parte, e também em relação ao contracondicionamento. A dessensibilização sistemática, ela vai ter como grande base, ela é baseada naquela generalização respondente. Lembra aquele gráfico que eu falei aí, agora há pouco sobre as semelhanças de animais e tudo mais? A dessensibilização sistemática, ela vai se basear naquilo para ela poder conseguir fazer essa tratativa. Então, por exemplo, ela vai expor o indivíduo gradativamente. Então ela não vai pegar só ele e colocar lá naquela situação, igual como eu falei agora há pouco, não vai colocar lá ele lá em cima, num precipício, ou não vai colocar ele de frente com aquilo que ele tem mais medo, igual a questão do contracondicionamento. Ele parelha algo relaxante com aquilo que tem medo e ele já é exposto ao medo. Então tem gente que ainda assim não vai ser, não vai conseguir algo assim. E a dessensibilização sistemática ela vai fazer isso de maneira gradativa, ou seja, é, o dever do psicólogo nesse caso aqui vai fazer como se fosse construir uma hierarquia de ansiedade. Por exemplo, coloquei nesse exemplozinho aí, tem um cachorro. O cachorro, ele não gerava nada na criança. A criança não tinha medo nenhum de cachorro. Em um determinado momento da vida, o cachorro atacou ela e ela passou a ter medo de cachorro. Mas ela não tem medo de cachorro de pelúcia, somente do animal de fato. Então, o que, que a gente pode fazer? Ao invés de expor essa criança diretamente para aquele animal que causou tudo isso, a gente vai expondo ele de maneira gradativa. Gradativa, 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 até que chegue naquele animal de fato. E até que acabe com esse medo. Então, por exemplo, é colocado ele primeiramente para lidar com um cachorro de pelúcia, depois coloca ele com, sei lá, pode ser com uma foto de cachorro, depois pode ser com um cachorro de verdade, mas de uma raça completamente diferente com a raça que atacou ele. Depois vai aproximando nas semelhanças de raça física, enfim, até que chega nele de fato, no cachorro que atacou ele, e ele passa a ter uma. Passa a não ter mais medo. Que é justamente você vai focando em cada etapa, até ter um nível de reação mínimo para poder avançar para uma outra etapa. Então você vai tendo essa melhora de maneira gradativa. É, uma outra curiosidade que eu acho válida é que muitos profissionais eles usam dessas duas, o contracondicionamento e a dessensibilização sistemática, juntas. Ou seja, ela não só é possível utilizar as duas juntas, como ela também é super comum de ser utilizada. Ou seja, é como se você fizesse a hierarquia da ansiedade e você fosse expondo de maneira gradativa, mas fazendo um emparelhamento com um estímulo que causa uma resposta contrária. Ou seja, seria como colocar ele exposto ao cachorrinho de pelúcia, ouvindo uma musiquinha que deixa ele mais relaxado. E assim, inclusive, pode ser até mais eficiente. Então você vai avançando as etapas e isso é comum. Até porque essas repetidas e repetidas exposições, elas vão vai fazer com que toda essa resposta ela seja cada vez menos adesiva. E agora, para a gente finalizar a aula, que eu acho que ficou bem grande, eu acho interessante a gente também falar, já que a gente está falando sobre emoções e tudo mais, mas é importante a gente ter conhecimento também que palavras, expressões, questões atreladas à nossa cultura também são responsáveis por condicionar respostas na gente. Então, por exemplo, eu coloquei esse memezinho aí do bichinho do Madagascar, quando a sua namorada te chama pelo nome e não por amorzinho. Cara, isso é um meme muito comum, acho que todo mundo vai conseguir entender, mas vocês já pararam para pensar por que que isso acontece? Nossa, por que que isso acontece? Parando agora para pensar.
pode ser por vários fatores. E um desses fatores que é debatido na obra é justamente a questão, tipo, que as palavras elas também podem ser emparelhadas, no caso, tanto as palavras de coisas positivas, como elogios e tudo mais, mas também como xingamentos. Se você ouvir um inútil, você vai se sentir mal, porque já vai ter aprendido isso em um determinado momento da vida. E como, por exemplo, ele dá um exemplo, vamos supor assim, da infância. Tipo, meu nome é Igor, né? Eu tô lá e tal, e aí, bem na infância, sei lá, a mãe brigou e falou pelo nome. Então, a partir do momento, e você já fica condicionado a entender que cada vez mais, quando as pessoas se direcionem a você pelo seu nome, você acha que vai ser algo negativo. E você está condicionado a ter medo disso. Então, numa situação como essa, onde numa relação afetuosa você está sendo acostumado a ser chamado de uma outra forma e você passa a ser chamado pelo seu nome, causa uma sensação de estranhamento, de medo. Por quê? Por conta de um condicionamento que talvez tenha sido de alguma experiência na infância. Então, isso é importante a gente ter conhecimento também. O condicionamento do Pavlov, ele vai seguir questões de ordem superiores e tudo mais, que eu vou resumir para vocês. É como se o condicionamento que você aprendeu, ou seja, no caso do sino, o cachorro ele aprendeu a salivar só com ouvindo o barulho do sino. Usando o sino, você pode condicionar um outro estímulo neutro. Aquele estímulo neutro também eliciar a saliva no cachorro. Então, caraca, que loucura! Então, o cachorro a carne eliciava a saliva no cachorro, emparelhou a carne com o sino e o sino passou a eliciar a saliva no cachorro. E vamos supor, se você emparelha o sino com um quadro negro, o quadro negro vai passar a eliciar a saliva no cachorro. E essas ordens superiores que a gente fala quando a gente está falando do Ivan Pavlov, que é justamente a cada estímulo que você vai trazendo de um estímulo condicionado com um estímulo neutro gerar um outro estímulo condicionado, você vai aumentando as ordens, ou seja, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente. Por fim, né, para a gente concluir essa aula, eu acho interessante a gente ter isso em mente, porque a gente está vendo na primeira aula isso já estava um pouquinho ali nas entrelinhas. Nessa, eu acho que conseguiu ficar ainda mais claro. E na próxima aula, que a gente vai estar falando sobre Skinner, a gente vê que essas questões de relações, ambiente, estímulo-resposta, ambiente-organismo, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas falas, na nossa cultura. Então, enfim, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Claro que eu expliquei da forma que eu entendi. Peço perdão se alguma coisa possa ter saído confusa para vocês. Podem ficar à vontade para comentar. E vejo vocês aí no capítulo 3 para a gente falar sobre a aprendizagem pelas consequências, o reforçamento. Tchau, tchau.